Pai. Eu sou o pastor Linaldo, moro em Jiqué, na Bahia. Eu quero contar uma revelação a qual Deus me deu, a qual Deus me arrebatou e me levou até em Salvador, na Bahia, Brasil. Chegando lá, eu vi um carro antigo, muito antigo, vindo e parou e saiu uma mulher de dentro do carro, uma senhora, mas uma moça de uns 30 e poucos anos. E ficou um senhor dentro do carro. E ela veio até mim e começou conversando comigo. Aquela senhora tinha um grande zelo pelaquela moça. Eu via no seu coração o grande zelo que ela tinha. Então ela me disse, quando eu estava brincando de bola, eu estava contigo. Eu não queria mais lembrar daquele tempo passado. E comecei a conversar com ela. Depois ela ficou triste e saiu. E aquele homem saiu dentro do carro e veio até mim. E eu disse, por que ela está triste? Ele disse, porque ela vai casar. Eu disse, essa não é a vontade dela? Ele disse, sim. Mas ela vai casar com o pai e está grávida de 2 meses. Então, eu me preocupei muito em salvar aquela mulher do casamento. Aquela moça, e fui atrás dela para não deixar ela casar. Fui, e quando eu passei mais adiante, vi ela vindo já com vestido de noiva. E ali vi ela continuava grávida de 2 meses. Então começou ela andando e ela começou a crescendo. Ela mandava e crescia, cada passo que ela dava ela crescia. E quando olhei para cima vi o rosto dela muito alto. Então olhei para os pés dela, tornei a olhar para o rosto e o vi que o seu corpo já estava passando do céu. Então eu vi aquele vestido, tomou-se o mundo inteiro. E ali comecei a ouvir uma voz que vinha de dentro daquele vestido. Não vi os seus pés. Vi aquela voz de muitas pessoas, de multidões de pessoas. E todas elas eram evangélicas. Então me disse o Senhor, meu servo, olha para tu ver. Eu disse para o Senhor, eu não quero ver isto, porque é muito terrível. É terrível demais. E eu via como eu não olhava e não suportava de ver tantas coisas terríveis. E todas aquelas pessoas eram cristãos. Eu não queria ver, mas assim mesmo conseguia ver. Via aquelas músicas tiradas com letras do mundo, ritmo do mundo, forrós, rap, muitas coisas. E vi que o Senhor Jesus não se agradava de nada daquilo. Então comecei a ver muitas pessoas usando as coisas do mundo, as vestes como o mundo. Porque a palavra de Deus diz em Tiago 4:4. Não, diz assim, adúltero e adúltera, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Se vós quer ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então aquelas pessoas vestia-se e usava as coisas, não fazia diferença do mundo. Então eu me entristeci, saí, porque eu não queria ver aquilo. E saí do vestido da noiva, mas o vestido era tão alvo, não via nenhuma mancha. Eu disse, vou pegar o meu filho. E ia. Quando eu saía, deparava em frente a uma porta. E entrava pelaquela porta, tinha 2 anjos esperando a noiva. E quando eu passava, um anjo vinha e dizia para mim mentalmente, tu não podes salvar a noiva. Então voltei para trás. Quando eu voltei, não via mais a noiva, nem ninguém na porta mais. Aí, olhei para trás. Eu já vi a noiva indo lá dentro, do tamanho da gente, normal. E o vestido dela brilhava, resplandecia. Era muito resplendor e brilhava, lindo, alvo como a neve. E a noiva já tinha entrado. Então voltei. E quando eu voltei, ali vi uma escada que ligava da terra ao céu. E eu via quando o homem, um senhor, assim moreno, de uns 60 anos, descia com terno, como um soldado. E eu dizia, vem o pai agora vai casar. E esperava a descida dele, acompanhava ele, entrava pelaquela porta. Quando eu atravessava aquela porta, eu pegava uma criança, muito pequena, e dava para ele, ele recebia. E ali,
Ele olhava para a porta, fixava seus olhos, e eu via tudo dentro do seu coração. Todo o desejo que ele sentia dentro do coração, eu podia ver e sentir. Então vi quando ele se fez um pouco de esforço para poder fechar a porta. Ele olhava para a porta, dava vontade de fechar a porta. Olhava para a chave, pela fechadura tinha uma chave de ouro. Ele dava vontade de fechar. E por 2 a 3 vezes eu vi isso e senti. Então eu saí, e quando eu saí, já não vi mais ninguém na cidade, no mundo. E comecei andando e disse, por que o Senhor Jesus está me mostrando isso? E fui andando, somente vi um cavalo, pastando. E passei pelas ruas e fui até perto de um cemitério. Eu via que o mundo inteiro estava ali morto, dentro do cemitério. Já não tinha mais vida sobre a face da terra. Então me disse o Senhor, tu viu quando aquele carro vinha? Ali era a igreja que vinha do tempo passado. Quando tu via aquela moça, é a noiva, é a igreja. Quando tu via aquela senhora, que eu via como era a mãe dela e tinha um maior zelo, Jesus me disse, este anjo está representando o Senhor. E quando eu queria ir salvar a noiva, Jesus me falava a respeito de muitos vídeos que eu gravei do YouTube, de testemunhos, a qual durante 22 anos de provações, Deus me mostrou muitas coisas durante esses 22 anos. Então comecei a gravar e dar muitos pastores e irmãos, para que eles se arrependessem das coisas que não agradavam a Deus. Então o Senhor me disse, meu servo, muitos se perderão, porque eles já estão corrompidos pela vaidade. Já não tem mais um coração de arrependimento. Por isso muitos vão se perder. Então o Senhor me levando, me mostrando. E vi quando aquela pessoa estava na porta, usando aquelas coisas, as músicas que o Senhor não aceita. Porque o Senhor já falou comigo que Ele só aceita hinos espirituais, somente os hinos espirituais que Ele aceita. Aquele anjo que descia a escada era representando Deus, e o Senhor estava às portas. Já querendo fechar as portas, me disse o Senhor. Eu contarei agora outro testemunho, a qual Deus me mostrou. É tudo recente. Deus me mostrava uma nuvem muito brilhando no céu. E esta nuvem brilhava e muitos cristãos começavam a glorificar. Por 2 vezes também eu glorifiquei. Quando eu vi se abrindo aquelas nuvens, vi um homem saindo de dentro e não tinha brilho nenhum. Então eu disse para o povo evangélico que estava glorificando, não é Jesus, é Satanás. E o povo dizia, não é Jesus, ele está voltando. Eu falei, não é, olha lá, ele não tem brilho. Vi quando tinha um rabo atrás dele. E ele descia, o rabo desaparecia. E aquele povo começava a glorificar. Satanás passava no meio do povo e o povo continuava glorificando. E eu falava, olha aí, é Satanás. É Satanás. Não é Jesus. E o povo todo olhava e dizia, é Jesus. Jesus está voltando. Jesus voltou. Então, Jesus me deu outra revelação. Quando eu vi um homem, quando um homem estava endemoniado. E fui até aquele homem. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendi aquele demônio. E quando eu comecei a repreender aquele demônio, e disse para ele, eu te repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo. Você agora vai para o inferno. Diz para Satanás que você perdeu. Então aquele demônio saía daquele homem. E ele olhava para mim e dizia, eu vou, é no nome dele? Eu disse, é. Você vai para o inferno. E nunca mais você volte à face da terra. Então aquele demônio olhou para mim e saiu e foi para o inferno. Então me disse o Senhor, meu servo, se todos fizessem assim, os demônios iriam para o inferno e nunca mais voltariam. Então o mundo não era assim do jeito que está. Se todos que têm autoridade de Deus se humilham perante o Senhor, fazer desse jeito o Senhor diz, que a terra não fica do jeito que está.
Então o Senhor me deu outra revelação. E nesta revelação eu vi a volta do Senhor Jesus Cristo já tinha acontecido. Vi um irmão meu que tinha ficado. E olhei para ele. Então eu olhei quando vi um anjo. E aquele anjo chegava para muitos cristãos. E ele dava umas moedas. E aqui disse para aquelas pessoas evangélicas: vocês não guardou o tempo da graça. Vocês agora têm que pagar o preço da grande tribulação. Porque você não reservaste nada e nem guardou o tempo da graça. Vi que aqueles cristãos recebiam aquele dinheiro. E ia ter uma pessoa, dava. E era anotado o nome daqueles cristãos. Então eu disse para o anjo: me dê também que eu quero. E peguei umas moedas e disse: eu quero mais. E peguei mais moeda e saí. Era como um lugar incômodo. Tinha muitas moedas ali. Um monte de moeda, uma pilha de moeda. Então saí. Quando eu comecei a sair, eu senti ali uma grande turbação em meu coração. Como eu tinha ficado na grande tribulação. Então veio algo de cima e desceu no meu coração, arrancando. E a uma voz me disse: tu só está aqui para ver. E comecei a andar, vi muitos cristãos que tinham ficado na grande tribulação. E comecei a ver as pessoas correndo para se esconder. Muitos cristãos em suas casas, outros lugares, muitos desertos, muitos escondidos, para que ninguém achasse eles. E comecei a ver quando vinha um carro, tanque do exército, e andava pelas ruas. Então aquele carro-tanque sumia. E eu comecei a andar pelos lugares. Comecei a ver muitos cristãos escondidos. E vi uma cunhada minha que tinha ficado. E ela estava de calça. Meu irmão estava de bermuda. Vi muitos cristãos que tinham ficado por causa das vestes. Então eu comecei andando, olhando. Quando algo me chamou a atenção atrás de mim. Olhei para o céu. Quando olhei para o céu, vi algo que como uma rede que estava brilhando como forma de um globo. E ao lado eu vi o Senhor Jesus Cristo muito grande, o seu rosto. E ele olhava para a terra e chorava. As lágrimas caíam como chuva. E eu dizia para aquele povo: olha Jesus, Jesus está chorando. E as lágrimas dele estão caindo de tristeza. Está caindo como chuva na terra. E as pessoas não conseguiam ver, ria de mim. E dizia: não é Jesus, você não está vendo Jesus? Eu falei: eu estou vendo, olha lá. E somente eu via, mais ninguém. E via as suas lágrimas como caía. E as lágrimas eram como pingos de águas cristalinas. Caía sobre a terra. Como chuva, era muito mesmo. Então eu comecei a andar. E falei para aquelas pessoas: eu vi Jesus. E eles riam, criticavam de mim. E dizia para mim: você não viu Jesus? Eu falei: eu vi. E ele chorava, suas lágrimas caíam como chuva na terra de tristeza, por ver a grande tribulação e o sofrimento do povo. Então andei, comecei a ver as pessoas saindo das suas casas. Já ali passou um tempo, e ele já encontrava mais insegurança em sair. Foi quando eu comecei a andar mais um pouco. Então vi, quando apareciam os carros, aquele carro, viaturas, ônibus, de policiais, do meio para baixo, um marrom claro, do meio para cima, um vermelho, e suas fardas, um marrom claro. E quando eu via mundialmente que estava acontecendo aquilo ao mesmo tempo, enquanto aquele tempo estava ali, parado, e não tinha surgido nada. O anticristo tinha preparado soldados mundiais para ir ao mundo. E aquele soldado começava a invadir os lares e derrubava as portas e começava a procurar dentro de casa, nos quintais, em todo lugar. Vi quando derrubou uma árvore como fosse um pé de manga. E ele disse: não adianta vocês se esconder. Aonde vocês se esconder, nós conseguimos achar vocês. Não tem lugar aonde vocês se esconder que nós não conseguimos achar vocês. Então Jesus me mostrou. Depois eu vi um pastor que eu conheço. E este pastor começou a falar: nós ficamos. Jesus voltou, nós ficamos. Então
Eu vi ele repetindo isso por várias vezes. Por trás dele, eu vi muitos cristãos que tinham aceitado o sinal da besta. Muitos evangélicos. E esses evangélicos já não lembravam em suas mentes mais que um dia conheceu Jesus, que um dia aceitou Jesus. Toda a memória a respeito da palavra de Deus já tinha sido apagada das suas mentes. Então aquele pastor continuou a repetir: Jesus voltou agora, não tem mais jeito, não tem mais jeito. Agora não tem como nós subir mais, nós ser salvos. Vi quando veio a dois irmãos e veio de junto dele. E ele tornou a repetir isto. Eu fui até ele e disse: pastor, tem um jeito de o senhor subir. Se o senhor vencer a grande tribulação, tem como o senhor subir. Ele falou: não tem não. Eu disse: tem. Porque nós somos o povo da graça, porque confiamos e acreditamos no Senhor. Por isso nós somos o povo da graça. Mas o povo da promessa é o povo de Jerusalém e o povo de Israel. O Senhor vai voltar pela segunda vez para buscar o povo de Israel e de Jerusalém. E todos aqueles que venceu a grande tribulação, esse subirá junto com o povo da promessa. Mas somente aqueles que vencer a grande tribulação. Essa visão eu deixo para os irmãos, para um despertamento, porque muitos evangélicos, muitas pessoas têm se apegado em religião, achando somente porque é cristão, eles estão salvos. Mas não é isto, porque a Bíblia não ensina isto. A Bíblia está tudo escrito. A palavra de Deus diz: examinais as Escrituras. E muitos erram por não examinar as Escrituras. Examine a Bíblia. Vê como está escrito, para que vocês todos sejam assim despertados para o grande dia do Senhor. Porque Jesus está voltando. Eu vi o arrebatamento também, quando o anjo, há 10 anos, o anjo me mostrou o arrebatamento. E quando ele me mostrava o arrebatamento, eu via as pessoas subindo como era um vapor, assim de uma panela. Quando você se abre uma panela, o vapor sobe. E eu falava: ó, arrebatamento. E aquele arrebatamento acontecia e eu subia. Quando eu chegava a uma certa altura, eu descia. Eu falava: por que eu estou descendo? Aí quando eu descia, vinha um anjo até mim e me dizia desta maneira: o arrebatamento é desta maneira que eu estou te mostrando. O Senhor vai te arrebatar no arrebatamento. E eu sei que o arrebatamento está próximo, porque nesses últimos dias o Senhor só vai terminar de cumprir a palavra dele e levantar as igrejas dos últimos dias. E o povo que não negaste o nome do Senhor, e não negaste a santa doutrina do Senhor, que não negaste o Senhor pelas coisas do mundo. Então, irmãos, eu quero falar só uma coisa para vocês. Não é fácil. Muitas coisas Deus me mostrou e não é fácil. Levei 14 anos, Satanás me oferecendo riquezas, para que eu não pregasse a palavra e não falasse as coisas que Deus me mostrou. E a última vez, o ano passado, agora em 2014, ele me ofereceu 3 bilhões e disse para mim: eu te dou, tu só não prega a palavra, somente. Porque o Senhor já tinha me falado que ele ia me levar em muitos lugares, que assim como o grão de areia que ninguém se pode contar, assim o Senhor ia me usar para que muitas vidas se rendessem aos pés dele. Despertais, irmão, despertais enquanto é tempo, porque a coisa não é fácil. A coisa não é fácil. Eu já fui no inferno várias vezes, já vi muitas coisas. Jesus já me falou sobre fé, sobre muitas e muitas coisas. Cuidado, cuidado com o engano de Satanás. Cuidado com as coisas. Examinai a palavra de Deus enquanto há tempo, para que vocês não possam ficar. Que nós estejamos preparados pelo Senhor. Eu agradeço a compreensão de todos, na graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.